Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Bom dia. Mais uma aula de história, tá? O nosso tema aqui, nosso slide, as revoltas coloniais, né? As rebeliões, né? Que aconteceu na América Portuguesa. Nosso livro, nossa ferramenta de trabalho, nosso livro de história, tá bom? Hoje, 19, terça-feira, nós temos uma aula de história, e nós vamos começar o capítulo 5, tá? O capítulo 5 que está na página 84. Vou fazer aqui uma pequena revisão, tá bom? Sobre essas rebeliões que aconteceram na América, na América Portuguesa, no nosso caso especificamente no Brasil, tá? E o Brasil está nesse formato, tá, geopolítico, por conta dessas rebeliões, tá bom? Todas elas praticamente foram para a libertação dos escravos. Na época o escravo valia uma moeda, era uma moeda forte, né? Valia muito dinheiro. Então muitas delas foram para a libertação dos nativos. Eles já estavam nascendo aqui no Brasil, né? Já eram brasileiros, mas permaneciam na escravidão, no trabalho forçado por conta da sua cor, tá bom? Eu vou colocar aqui os slides para mim estar explicando, tá? Vocês vão estar só ouvindo a minha voz, tá bom? Ok? As revoltas que ocorreram durante o período colonial, elas são divididas em nativistas e separatistas. O que é isso? A nativista é só aquela do povo, né? O povo queria, os oriundos, né? Queriam justiça, né? Para os nascidos. Né? Separatistas porque eles queriam os direitos iguais, né? Que ocorreram isso, lógico, elas ocorreram, mas depois de muita rebelião, depois de muita guerra, depois de muito confronto. As revoltas nativistas foram protestos contra a exploração, né, de Portugal, caracterizado por conflitos internos, sem objetivo de emancipação da colônia, isto é, o Brasil subindo, né, a país, deixando de ser colônia de Portugal, enfraquecia Portugal, porque Portugal não era, na época, era um país rico, né, mas o Brasil se tornou a sua colônia mais promissora, que tinha muito ouro, tinha muito minério, muitos recursos naturais, tá? E dessas principais revoltas nativistas, nós temos, né, a revolta de Beckman, né, que aconteceu no Maranhão em 1684, né? Nós temos um bairro lá em São Luís chamado Beckmão, quem conhece São Luís sabe desse bairro. Esse bairro surge, né, exatamente disso. A Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, que aconteceu de 1708 a 1709, durou um ano. A Guerra de Mascates também, de 1710 a 1711. E a Revolta de Vila Rica, né, em 1720, que teve como Marte Felipe dos Santos, né, que era escravo, acabou morto. E as revoltas separatistas, nós temos a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração do Rio de Janeiro, em 94, e a Conjuração Baiana, ou dos Alfaiates, também no mesmo período, tá bom? A revolta de Beckman no Maranhão, em 1684, né? Aí, mais de 300 anos, né? Foi o quê? Foi a proibição, né, da escravidão indígena, né? Quer dizer, o índio já estava sendo escravizado, né? Porque os escravos estavam em falta. Mas o índio nunca tinha sido escravizado. Então foi uma questão muito difícil, porque o índio não era acostumado a ser escravizado, né? O índio trabalha, lógico, é um trabalhador, só que ele não tinha esse costume de ser preso, era uma pessoa livre, solta, né? E nessa revolta, né, liderado por Manuel Beckman, Thomas Beckman e Jorge Sampaio, eles brigaram ali com Portugal justamente para não escravizar os índios, né? Juntamente com os jesuítas, né? Eles fizeram aí os esforços para que eles não fossem escravizados, né? O que aconteceu? A expulsão dos jesuítas, né? Eles eram a favor, eles vieram para cá para catequizar os índios e não escravizar, né?
Os armazéns locais foram saqueados, as autoridades locais foram depostas, né? E o novo governo foi instaurado, isto é, foram tudo contra, né, as normas de Portugal. A consequência disso foi o Tomás Beckmann, ele é preso em Portugal, né? Depois é retirado da sua família e é levado para a África, em outras colônias portuguesas na África. Portugal tinha várias colônias espalhadas pelo mundo, além do Brasil, né? Então ele tinha também na África e foi levado para lá, fora da sua família, onde ele era torturado e tal, e acabou morrendo. E Manuel e Jorge foram enforcados para servir, né, de exemplo, tá bom? E existe um bairro hoje chamado Beckmão em São Luís, justamente em homenagem a isso, né? Próxima revolta é da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, vocês vão achar ali na página... A de Beckmann é na página 85, e a dos Emboabas já vai estar na página 86, né? Que é na próxima página, tá bom? Era a rivalidade entre os bandeirantes paulistas, né? O que eram os bandeirantes paulistas? Quem eram os bandeirantes? Bandeirantes eram aquelas pessoas que iam atrás de ouro, né? Então, os emboabas eram forasteiros, né, de Portugal, que vieram atrás de pedras preciosas. A gente imagina, pessoal, que as pedras preciosas eram só o ouro. Na verdade, nós tivemos várias pedras preciosas no Brasil, né? O Brasil foi totalmente saqueado. Se esses minerais ainda estivessem no Brasil, né, talvez o Brasil fosse um dos países mais ricos do mundo, né? Justamente por causa disso, né? Porque muita riqueza foi levada para Portugal, tá? O rei Dom João V determinou que todos poderiam explorar as minas, né? Qual é a consequência disso? Houve uma nova jurisdição e surge Minas de Ouro, né? E é separada politicamente de São Paulo, isto é, São Paulo não estava mais mandando aquela região, né? E os paulistas descobrem ouro em outras províncias, como Goiás e Mato Grosso. Como eu falei, o estado de, olha o nome, Minas Gerais, né? Lá, se você tiver o prazer de viajar de avião e olhar por cima, você vê várias montanhas, parece que elas foram devastadas, né? Sem plantas, sem árvores. Por quê? Porque ela era muito rica em minérios. E lá não é propício o crescimento dessas árvores, que são muito ricas em minérios, principalmente de ferro, até hoje, tá? Então, nessa época, houve uma guerra, como o nome diz, né? Um ano aí entre essas rivalidades, né? Entre os descobridores das minas, né? Que se achavam donos, e o pessoal que veio de fora, né? Atrás disso. Até porque, quando se ouve isso, várias pessoas de várias partes, né, do Brasil foram para lá, inclusive de Portugal também, tentando ali atrás de uma pepita, né, de pedra para poder enriquecer mais rápido, tá bom? Nosso próximo slide, a Guerra dos Mascates, né? A Guerra dos Mascates, ela vai ali acontecer, né, no estado de Pernambuco, né, que foi a decadência do açúcar, né? O açúcar, ele vem da Índia para cá, tá? Ele se adequa, né? A cana-de-açúcar, ela consegue ficar no nosso solo, né? No solo nordestino, né? Lembrando que o açúcar europeu vem da beterraba, porque a Europa, ela tem um inverno, né? Durante uns 10 meses, 9 meses direto, né? O verão de lá também é muito frio, não tem como crescer, né? Os senhores de Olinda endividaram-se com os portugueses que moravam em Recife, né? E os recifenses eram subordinados às leis vindas de Olinda. Então, é uma coisa bem interessante isso aí. Um dependia do outro. Então, os mascate, eles eram apelidados pelos recifenses, né? Que moravam em Olinda, né? Chamados de pés rapados, né? Pessoas que andavam descalços. Seus líderes, né? Era Bernardo Vieira de Melo, que morava em Olinda, né? E João Mota em Recife. A palavra Olinda, ela vem quando os portugueses ainda, né, vinham para cá e chegaram em Pernambuco e viram uma enseada muito bonita e chamaram Olinda, né? Então ficou esse nome bem interessante, né? E Recife por conta dos seus arrecifes que tem na praia. Lá tem muito arrecife, muito coral, tá? Então recebeu esse nome. Qual é a consequência disso? Recife é atacada, né? E a dívida dos senhores de engenho é perdoada. Depois,
Recife torna-se hegemônica em Pernambuco, superando Olinda. E acaba que Recife se tornando a capital, tá? Mesmo, né? Recife, na época, era subordinada a Olinda, né? Por conta do açúcar, né? Quer dizer, quando uma colônia era mais rica, ela mandava no estado, né? Dessa vez, não. Houve essa guerra, tá? E Recife acabou dominando a região de Olinda, ok? A próxima é a revolta de Vila Rica, né? Essa revolta aí puramente é sobre a escravidão. Os comerciantes portugueses cobravam preços elevados, tá? E além disso, os portugueses criaram as casas de fundição. O que é isso, pessoal? Todo o ouro tinha que ser derretido, né? Então, ele cria, né, impostos duríssimos, tá? Esse material aí, vocês podem estar olhando na página 89, tá? Ele cria também instrumentos chamados bateia e o macafre, tá? Eles são instrumentos usados pelos mineradores para retirar o ouro, né? Então, ele vai ali, o conde de Sumar, né, recebe uma lista que exige a diminuição dos impostos, o fim do monopólio português do sal, aguardente, o fumo, né? Ele fingiu aceitar as reivindicações e prendeu os revoltosos. Isto é, ele trouxe para um local dizendo que ia aceitar, mas queria uma reunião com quem estava se propondo a isso. E acabou, né, prendendo, né, o próprio Felipe dos Santos, que era o líder na época, né? Ele foi enforcado, esquartejado, seu corpo foi espalhado pela cidade, tá? Para poder mostrar aos demais que ele não estava mais na sua liderança, né? Mostrar que não podia brigar contra o governo, tá? Então eles queriam o quê? Eles queriam que tivesse a cobrança, mas que a cobrança fosse menor, tá? Que tivesse mais direito para eles, ok? Confidência Mineira, que é a próxima, vocês vão estar achando aí na página 94, tá? O nome já está dizendo, né? Foi em Minas Gerais, lógico, né? Nós vamos lembrar do nosso saudoso Tiradentes. Até hoje nós temos um dia, né, reservado, um feriado, né, nacional, 21 de abril, que reserva mais ou menos as ideias da Inconfidência Mineira, tá? Que é muito próximo e copia muito a Revolução Francesa, né? Essas ideias chegaram ao Brasil, tá? E foram alcançadas no estado de Minas Gerais. Vamos lá, um dos motivos era impostos exagerados sobre a mineração. A pessoa, vamos supor, pegava 1 quilo de ouro, mais ou menos, 90% era do Estado. Então é uma coisa exagerada. Cadê o trabalho da pessoa? Né? A pessoa se cortava, adoecia, passava fome, dias e dias carregando areia, né? Revolvendo areia, e não tinha direito a nada. Então eles queriam menos isso, né? Aumento da fiscalização, a atividade mineradora era reprimida, isto é, eles controlavam tudo. Quem eram seus líderes? Joaquim da Silva Xavier, chamado Tiradentes, né? Domingos Vidal Barbosa, José Álvares Maciel, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. O que eles queriam? Né? A criação de uma república nos moldes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles, lógico, né, nessa época bem aí, eles também já estavam no seu momento de independência, né? Isso aconteceu no Brasil já quase 100 anos depois, né? Então eles queriam que não tivesse mais escravidão, que diminuísse menos impostos, esses impostos iam para Portugal. A capital de Minas seria São João del Rei, né? Que ainda existe essa cidade, uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, uma cidade histórica, muito bonita, né? O presidente seria Tomás Antônio Gonzaga. Eles pretendiam criar uma universidade em Vila Rica e fundar fábricas. Aí fazer a manutenção da escravidão, isto é, não tornar e a diminuição gradual da escravidão, tá? Silvério dos Reis delata o movimento que ocorreria no dia da cobrança da derrama. Tiradentes é morto e enforcado e esquartejado, e os demais são degradados para a África, isto é, são levados para a África. Então,
Tiradentes, ele foi o grande mentor disso, né? Ele foi contra esse suborno, isso tudo que acontecia na Inconfidência Mineira, né? Toda essa exploração de escravos, exploração do povo, dos pobres, tá? Então ele também foi esquartejado, né? Seu corpo foi espalhado em várias cidades, cabeça, perna, tronco, braço, né? Para provar que toda a balderna era reprimida com morte e esquartejamento, tá bom? Outras revoltas separatistas, né? É a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, né? Que foi uma decadência econômica e a inflação terrível lá na época, na Bahia, né? Os seus líderes, os membros da maçonaria, como Cipriano Barata, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, João de Deus, né? Manuel Faustino, que incitava os pobres a irem aos confrontos, né? Mas na contrapartida você vê as pessoas, os pobres, eles iam desarmados, né? E acabavam morrendo. Um ou outro soldado levava uma pedrada e tal, e acabava avançando, tá? Então, eles eram contra, né? O aumento, né? Dos preços exagerados, né? Então, eram revoltas de pessoas já que moravam em cidades, já desenvolvidas, para melhorar, né, a sua cidadania, né? Como cidadão, tá? Então, o que eles desejavam, né? Implantar uma república na Bahia e acabar com a escravidão, deixar os direitos iguais, né? A Conjuração do Rio de Janeiro também, muito próxima, o que aconteceu também na Bahia. Membros da sociedade literária, né? Como Delfonso Costa Abreu, Silva Alvarenga, né? E Mariano José Pereira da Fonseca. Foram presos por conspiração contra a coroa portuguesa. O que é isso? Eles também estavam ali, né, fazendo a apologia à libertação, né, dos escravos, do aumento dos preços, da inflação, tá? E os preços das mercadorias valiam pouco, né, mas para comprar, para o governo não valia quase nada, mas para vender, a população era um valor bem maior, tá? Então houve todas essas revoltas, tá, no Brasil, tá bom? E acaba que o Brasil sofreu para ter essa estrutura de hoje, tá bom? Eu quero que vocês leiam o material, tá? Não é para fazer atividade ainda, tá bom? Aí no final, se vocês tiverem alguma dúvida, algum tópico, vocês podem estar me retornando, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.